é professora doutora também, formada pela PUC. Gostaria de agradecer muito a presença da Gisela Freire, advogada que também dispensa maiores comentários, mas que atualmente está se destacando bastante na presidência do SINSA, da Sociedade dos Advogados, né, o Sindicato da Sociedade dos Advogados, e como a gente estava falando aqui, a primeira mulher advogada, o que traz para a gente bastante orgulho, né? Gostaria também de agradecer a participação do Pedro Peruso, nosso conselheiro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, professor da PUC em Direitos Humanos também, e a participação também da Simone Henriquez, que está participando. Muitíssimo obrigada, Simone. Nós tivemos que fazer a troca da participação da Ana Lívia, que infelizmente por questões profissionais não pôde participar. A Simone é conselheira estadual também, aqui da OAB, mestre em Direitos Humanos pela USP, especialista em compliance, professora também, enfim, muita qualificação também, né? Então, a nossa intenção aqui para essa roda de conversa é ter um papo informal com relação à retomada dos prazos, e vocês, se vocês quiserem mandar pergunta, podem ir mandando por aqui, e aos poucos a gente vai organizando. Então, Ana, gostaria primeiro de começar com você. Qual a sua opinião com relação à retomada dos prazos? Quais os pontos principais que você gostaria de levantar? E aí a gente vai desenvolvendo a roda de conversa. Boa noite, obrigada, Paula, pelo convite. É uma satisfação estar aí com os colegas, a Simone, a Gisela e o Pedro, para bater esse papo sobre essa questão do retorno dos prazos e a estrutura familiar, né? Eu tenho a impressão que a advocacia só se deu conta do problema da retomada de prazos agora, quando os prazos foram retomados, né? Porque acho que com essa pandemia, com essa modificação nas nossas vidas, né? Tudo por conferência, pela internet, por videoconferências, eram tantas as questões, tantos os problemas, que nós nós tivemos que cuidar de cada problema de cada vez. E aí, de repente, na quinta, sexta-feira, nós nos deparamos, segunda-feira voltam os prazos vão retornar. Mas espera aí, e as cidades que têm lockdown, e as cidades que estão em quarentena, e principalmente, né, os advogados que não têm estrutura em sua casa para tocar um prazo, e que vão ter que se dirigir a uma subseção, a uma seção um prédio da OAB, ele vai se expor, ele vai sair da sua casa, ele vai, com essa exposição, poder contaminar a sua família, correr esse risco. Então, aí começou a surgir vários questionamentos realmente sobre esse problema de retomada de prazo, que isso para grande parte dos advogados e advogadas, trará muitas consequências, né? E consequências indesejáveis. E aí a gente assusta um pouquinho quando a gente vê que o presidente da OAB Nacional, ele pediu para o CNJ a retomada dos prazos. E aí a gente pode partir depois, aí durante a conversa, eu conto um pouquinho desses números, né? Quando surgiu essa enquete, pouco tempo que ela ficou no ar, qual foi o resultado, então eu acho que, principalmente, um problema da retomada de prazos para a parte da advocacia menos preparada, ou mais vulnerabilizada, então que necessita sair de casa para trabalhar, mesmo que por meio eletrônico, e também a questão da família, né? Principalmente da mulher, muito atingida por essa questão de volta dos prazos, e a questão dos filhos estarem em casa e esses não terem voltado para a escola. Então, essas são as considerações iniciais aí, e vamos conversando. Obrigada, Ana. Gisela, eu gostaria de passar agora um pouquinho para você e eu gostaria que você passasse um pouquinho do que você sentiu e escutou desses últimos dias. Vocês participaram bastante de atos aí com o Tribunal do Trabalho, pelo menos da 2ª Região,
Eu gostaria de que você passasse um pouquinho dessa experiência que você teve e o que você ouviu, tanto a favor quanto contra, né? Porque, como a Ana Amélia falou, existem algumas pessoas que estão a favor e realmente acham que os prazos têm que tomar, e outras pessoas estão um pouquinho ainda receosas, porque efetivamente o que a Ana Amélia falou é muito complicado. Como é que você volta a trabalhar com a sua criança não podendo ir para a escola e você vai começar a fazer audiência? Eu gostaria de que você falasse um pouquinho da sua experiência esses dias que você passou como presidente do... Bom, o Cinza, a base territorial dele é São Paulo e Rio, então nós acabamos ficando um pouco mais voltados para as atividades desses tribunais, né, em especial os tribunais regionais do trabalho, porque nas outras áreas do direito, nós atuamos muito com o CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, que tem âmbito nacional, e, enfim, acaba dividindo um pouco com a gente essa tarefa aí, né. O Tribunal Regional do Trabalho daqui de São Paulo foi muito interessante o diálogo com eles. Na verdade, eu tenho até que agradecer a Sara, da Associação dos Advogados Trabalhistas, porque, a princípio, todo mundo, no começo, meio sem saber o que fazer, porque não havia uma definição uniforme, mesmo aqui na segunda região, cada juiz estava fazendo um jeito, cada tribunal no Brasil fazendo de um jeito, o próprio TST não tinha de forma normativa mesmo, uniformizado os procedimentos de forma que vinculasse a todos os regionais, então o começo foi bem tumultuado, até que nós tivemos uma reunião com a doutora Jusirema aqui no TRT da segunda região, acho que já faz uns 10 dias isso, e a Sara teve a brilhante ideia de chamar diversas entidades de advogados, porque a gente percebeu que se a conversa ficasse entre uma entidade e o tribunal, não discutindo e questionando a representatividade dessa entidade, mas é que a nossa classe é tão diversa e congrega interesses tão diversos, né? Na própria área trabalhista, você fala advogado patronal, advogado de reclamante, advogado de reclamado, quer dizer, existem interesses diversos, embora não nos confundamos com as partes, a gente tem interesses, por vezes, diversos. Mas acho que houve uma uniformidade nesse aspecto. Eu acho que todo mundo estava muito preocupado, acima dos próprios interesses, com o cumprimento da Constituição, com o cumprimento do Código de Processo, que são normas que a pandemia não oculta, né, e não se sobrepõe, né? Ao contrário, eu acho que a gente está num momento de excepcionalidade, que determinadas regras não podem, de forma alguma, ser flexibilizadas, né? Então, a preocupação da hora aqui, né? Quer dizer, voltando à reunião com a doutora Juscelema, foi ótima a reunião, foi uma reunião que durou 3 horas, tinha a AT, nós estávamos do CINSA, o CESA, a OAB também estava presente, tinha representantes, a Associação de Advogados Trabalhistas de Santos, enfim, foi uma reunião ótima. Ela ouviu todas as reivindicações, e depois, quando o TRT de São Paulo soltou o ato, a gente percebeu, e foi muito gratificante perceber que o TRT ouviu muitas das reivindicações, né? Ela fez diversas anotações, ela gravou a reunião, e acho que mandou a gravação para Brasília, enfim. E logo depois saiu também a resolução 314 do CNJ, que foi encampada nesse ato do TST de ontem, né? Existe uma preocupação muito grande, eu acho que a gente vai, no curso dessa conversa aqui, falar, não quero monopolizar aqui muito a fala logo nesse comecinho, mas existe uma grande preocupação, por exemplo, com as audiências presenciais, né? Que os atos, em especial esse ato de ontem, insiste em manter audiência presencial a partir de 25 de maio, né? E a gente, eu não entendo, sinceramente, como é que o tribunal manteve essa determinação. Quer dizer, a Ana Amélia falou algo super importante, quer dizer, as cidades e os estados ainda a gente está vendo essa curva, cada um fala uma coisa, né? Então, a imprensa que eu sigo e que eu leio fala que não houve o achatamento da curva, ao contrário, parece que houve uma retomada. Estava ouvindo um cientista falar, houve uma retomada, mas hoje eu recebi num grupo alguém dizendo que a turma, enfim, ninguém sabe, né? E o que a gente estava falando logo no começo aqui, um pouquinho antes de entrar no ar,
O que mais me aflige, e imagino que aflija a grande maioria aí das pessoas, é a imprevisibilidade, né? Se nem a gente sabe quando isso vai terminar e quando a gente vai poder sair na rua, né? Como é que a gente sabe quando é que a gente vai poder fazer uma audiência, né? E sujeitar as partes a tudo isso? Então, enfim, o diálogo foi bom, o diálogo tem sido bom, mas ele ainda não terminou, pelo contrário, né? Acho que, aliás, não vai terminar tão cedo, porque depois a gente vai ter que discutir outras questões pós-pandemia, né? Mas o diálogo não está ruim. A gente tem uma boa interlocução com os tribunais, mas as medidas até agora ainda não são completamente satisfatórias. Obrigada, Gisela. Vou passar agora um pouquinho, queria escutar um pouquinho a opinião tanto da Simone quanto do Pedro, com relação a essa questão dos direitos humanos, né? Essa retomada de prazo, você tem a questão da organização familiar, tanto desses advogados que muitas vezes não têm condições de desempenhar o teletrabalho das suas casas, precisando ir em algumas salas de ordens que a princípio estão fechadas, né, Ana? Algumas estão fechadas, né? Outras, me corrija se eu tiver, pode abrir, pode falar, hein? Na verdade, elas vão abrir aos poucos, justamente por essa questão, que principalmente no interior e nos bairros mais afastados aqui da capital, realmente muitos advogados e advogadas se utilizam das salas da OAB para poder atuar junto aos processos eletrônicos. E então, Simone, eu vou começar com a Simone, depois a gente passa para o Pedro. Gostaria de saber a opinião de vocês com relação a essa abordagem com os direitos humanos. Como que vai ficar essa mulher especificadamente com essa retomada de prazo e os filhos ainda dentro de casa, sem conseguirem ir para a escola, né? E a participação dos homens também, eu não estou querendo, em momento algum, diminuir a dificuldade das mulheres, a gente sabe ainda que a nossa sociedade é muito patriarcal, mas conversando com o Pedro, ele falou, ele é aquele pai que é ativo, participa de todas as atividades do filho e literalmente divide função com a mulher dele, né? E eu tenho um sócio, por exemplo, que faz exatamente isso, eles dividem, ele e a mulher dividem, e são 3 filhos, com home office, 2, um com 10 anos, outro com 8 e um nenezinho de 6 meses, tendo que usar computador, e como que fica isso com base nos direitos humanos? Vocês que têm uma formação maior com base nisso, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Simone, por favor, pode começar, depois o Pedro complementa. Boa noite, todo mundo me ouve? Boa noite para todas, para todos. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui para dividir impressões, reflexões, na verdade, mais inquietações, porque estamos diante de uma guerra desconhecida, né? Eu também preciso agradecer a minha presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem da Advocacia do Brasil, na sua seção São Paulo, Ana Amélia, muito agradecida, porque eu estou aqui com uma grande responsabilidade, que é substituir de alguma maneira a minha colega de conselho, presidente da comissão da advocacia assalariada, que é a doutora Ana Lívia Ribeiro. Então, a honra é grande, mas a responsabilidade é maior ainda. Também quero agradecer meus colegas de mesa virtual, agradecer a moderação da Paula Colese, agradecer a participação da Gisela Freire e externar os meus parabéns por ser arrojada e ser presidente do Sindicato da Sociedade do Sindicato das Sociedades de Advogados, e é uma alegria reencontrar um colega de mestrado, o professor doutor Pedro Peruso, é uma alegria. Bom, no plano dos direitos humanos, eu vou tomar a liberdade de não ser conteudista aqui. Eu vou trazer mais uma inflexão. Os direitos humanos são direitos fundamentais. E quando a gente pensa em direitos fundamentais, eles são base para
todas as demais estruturas, quando a gente pensa em Estado, quando nós pensamos em organizações sociais, quando também pensamos nas empresas. Então, em tese, esse debate que nós estamos travando aqui nem existiria. Porque, não, mais uma vez, em tese, o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas, sem qualquer distinção, deveria ser a tônica de qualquer decisão tomada diante dessa crise que é sanitária, que é humanitária e também uma crise econômica. Eu trago de início mais essa inflexão. Mas, aproveitando essa minha oportunidade de fala, eu aproveito para trazer para a discussão o formato não, mas os tomadores de decisão em relação à retomada de prazos. Eu gostaria de chamar a atenção da gente para quem compõe o Conselho Nacional de Justiça. E também gostaria de trazer para o meu campo, ou melhor, para a minha vidraça, quem compõe o Conselho Federal da Ordem da Advocacia do Brasil. Quem são essas pessoas? Quais são as escolhas que elas fizeram? Só para colocar um pouquinho de rosto para esses números, uma vez que estamos falando de muitos números assustadores em relação a perdas de vidas, aliás, de contaminação, de exames insuficientes, de um número também muito precarizado de respiradores e de leitos de UTI. Então, eu gostaria de alguma maneira, trazer nome, sobrenome e rosto para as pessoas, uma vez que estamos falando de direitos humanos, logo estamos falando de pessoa humana. É isso, gente. De início, é o que eu posso dizer. Simone, esse ponto eu acho muito importante. Eu e a Ana Amélia, nós estávamos conversando nesse final de semana e a crítica foi muito feita nesse sentido, né? Quem tomou essa decisão, parece que existem situações mais igualitárias ali, né? Mas que não compõem o resto da advocacia, né? Então, existiu ali uma preocupação com outros advogados e advogadas que não compõem esse como você bem pontuou, essa cúpula que tomou essa decisão, né? E aí, eu vou escutar o Pedro e daqui a pouco, Ana, eu falo com você com relação àqueles números que você tinha falado com relação à enquete, que esse vai ser um ponto importante para a gente abordar. Pedro, por favor, gostaria da sua abordagem inicial aí. Boa noite. Eu quero começar agradecendo a Paula pelo convite, pela organização desse encontro, também pela compreensão da minha necessidade aqui de a gente começar meia hora mais tarde do proposto, né? Estava comentando com o pessoal aqui, meu filho acabou de dormir e realmente a gente tem dividido as coisas aqui em casa para que a gente dê conta, né? Cumprimentar a Ana Amélia. Conheci a Ana Amélia há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há um tempão, tem sido uma querida amiga e companheira de luta. Cumprimento a Gisela e também a Simone, que conheci em 2003, acho que foi a primeira pessoa que eu conheci aqui do grupo, nas nossas aulas lá no mestrado em Direitos Humanos. Veja só, eu também não vou fazer aqui nenhum tipo de reflexão teórica, conteudista, mas a proposta é partir de algum lugar, de algum conteúdo, para que a gente possa provocar algumas reflexões. Então, assim, acho que a primeira reflexão que eu quero colocar, eu acho fundamental, é a própria oportunidade da gente estar aqui reunido para debater, né? Então, primeira questão, nós temos acesso
a internet, a gente tem um lugar para se reunir em casa e com alguns ajustes nas nossas agendas, a gente consegue se reunir, e as pessoas que estão assistindo a gente também, né? Além disso, não apenas na OAB, mas nas universidades, nos movimentos sociais, existem centenas de pessoas, né, especialmente mulheres que estudam e militam com o tema aí da divisão, né, do trabalho mesmo, com a organização familiar, e que pelo fato da gente saber que realmente o peso cai especialmente nas costas das mulheres, poderiam estar aqui também no meu lugar, né? Mas, assim, por ser acadêmico e professor, e quem passou ou está na academia sabe muito bem o que é o espaço acadêmico, eu tenho ficado impressionado com o companheirismo aí entre os colegas, né? Então, professores que disputavam pautas, disputavam temas, que faziam de tudo para ter mais destaque entre os outros, estão ocupando as mesmas lives aqui, os mesmos espaços, no propósito de contribuir para a criação de ambientes mais solidários. E foi especialmente para reencontrar vocês e pensando na solidariedade que eu aceitei estar aqui para fazer algumas reflexões. Então, assim, fico muito feliz por perceber que a gente está tendo uma compreensão clara de que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa de maior peso para a solidariedade do que para a concorrência, né? Na academia, na advocacia, a concorrência faz parte das nossas vidas, né? E até mesmo nos direitos humanos. É natural essa concorrência na medida em que os direitos humanos, e acho importante a gente ter clareza disso também, não servem para conter o capitalismo, né? Mas para fazer o capitalismo funcionar bem. Então, o salto qualitativo na compreensão dessa realidade está exatamente na capacidade da gente compreender que, apesar dos direitos humanos servirem ao capitalismo, eles têm a função de emancipar o ser humano, e aí naquele sentido kantiano mesmo, né, de que cada pessoa possa se servir do seu próprio entendimento, sem o domínio de quem quer que seja. Então, acho que a gente ter a compreensão de que esse esforço está sendo feito e que esse esforço demanda da gente uma energia que muitas vezes a gente nem sabia que tinha, né? É importante para a gente seguir nessa conversa. Então, sentir a solidariedade e o desapego no momento em que solidariedade e desapego é o mantra que o universo parece que está pedindo para a gente vibrar, é muito bom. E então, a proposta é a gente participar, seja como palestrante, seja como debatedor, é importante a gente estar junto. Então, assim, solidariedade e desapego tem tudo a ver com participação na organização familiar, né? Então, é impossível a gente ter uma organização familiar sem a gente pensar na solidariedade e, para ser mais preciso, sem pensar nos direitos humanos. Então, a família é um direito humano. O planejamento familiar é um direito reconhecido lá no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. Os vínculos afetivos são direitos humanos. E não existe a possibilidade da gente pensar numa família sem divisão de tarefa. Então, me parece que a questão problemática é no seguinte ponto: dividir tarefa pressupõe a participação de todos os envolvidos. Agora, quem são esses envolvidos, né? E assim deveria ser também na divisão social do trabalho. Eu não vou me meter nisso, porque tem Ana Amélia, Gisela, que super qualificadíssimas para falar de questões de trabalho. Mas, assim, como é que a gente conversa sobre esse tema sem considerar as peculiaridades de cada família, né? Eu digo que a participação é importante para que a gente possa romper de uma vez por todas, gente, com as discussões sobre vida e seres humanos pautados em categorias abstratas. Então, assim, não tem como a gente seguir com base nessas categorias, né? Então, aqui para caminhar para o meu fechamento, eu pensei numa provocação aqui, tá? Então, veja só. Do que adianta a gente falar em divisão do trabalho com base numa ideia abstrata de que tanto o homem como a mulher devem ter o mesmo tempo de dedicação ao trabalho e ao cuidado com os filhos, se num caso específico apenas a mulher tem emprego fora de casa? Se a mulher tem emprego fora de casa, o homem tem que dar conta dos filhos, da janta e do café, não é mesmo? Bom, nesse momento já deve ter gente desligando a câmera para me xingar. Mas veja, esse raciocínio, se ele for verdadeiro, tá? Então, se ele for verdadeiro, e considerando que nós vivemos numa sociedade em que normalmente o homem trabalha fora, a mulher acumula a função do trabalho fora de casa, mais o cuidado com a casa, eu estaria apenas apresentando uma justificativa retórica às avessas, né, para legitimar a exploração da mulher e a desigualdade na divisão do trabalho doméstico com base numa exceção.
Então, e é verdade, esse exemplo foi retórico, foi provocativo, e foi de propósito, mas foi usado para a gente perceber como as fórmulas genéricas e descoladas da realidade não servem para absolutamente nada. Tá? Então, o ponto que eu quero tocar é que cada família tem uma dinâmica. E sem considerar que o principal direito a ser assegurado é o direito a ter nossas particularidades consideradas, nós não vamos conseguir discutir organização familiar, nem igualdade de gênero, nem igualdade racial. Enfim, a Simone está aqui vem para falar sobre isso, se for, né, o caso. Então, assim, nós temos famílias compostas apenas por mães e filhos, apenas por pais e filhos, apesar de ser raro, né, por avós e netos, por casais LGBTQI+, por casais sem filhos, né? Então, assim, aqui na minha casa, por exemplo, a minha esposa ela é formada em Direito, né, fez o doutorado em Relações Internacionais. Durante a gravidez, ela saiu da Prefeitura de São Paulo, trabalhou sempre com migração. Durante a gravidez, pegou várias consultorias na área para organizações internacionais. Por quê? Porque ela podia viajar, podia passar 1, 2 semanas fora do país, dormir fora de casa, estava tudo certo. Aí meu filho nasceu, né? E ela optou, e só ela julga isso, ninguém tem que participar desse julgamento. Ela decidiu que ia amamentar meu filho até 2 anos, ou até quando desce. E aí, com a amamentação, já não dava mais para ela passar 1 semana fora de casa. Bom, o que aconteceu? Parou de ser contratada para as consultorias, acabou mudando de área e desde o ano passado está trabalhando com terapia floral e com antroposofia. Então, veja, ela tinha um projeto de vida, né? Mas ainda que a gente tivesse uma divisão aqui dentro de casa e tudo mais, organizações de direitos humanos não estão preparadas ainda hoje para lidar com a realidade de uma mulher que amamenta, por exemplo. Então, a gente precisa dizer isso, a gente não pode partir do pressuposto de que organizações de direitos humanos respeitam direitos humanos do começo ao fim. E a gente precisa colocar isso na mesa. Então, para fechar, né, quem pode definir a melhor fórmula para a nossa rotina? Só minha esposa e eu. Então, o que nós temos que debater, portanto, não é a melhor organização, e sim que as empresas não interfiram exatamente nessa organização, né? Que o poder público não interfira nessa organização, pois é fato que se interferirem pela própria dinâmica patriarcal da sociedade, a mulher vai pagar a conta, né? Então, no momento em que os prazos voltam a correr, que as crianças estão em casa, ou que casais sem filhos não conseguem comer na rua e precisam cozinhar em casa, né? Ou que estão com um idoso dentro de casa, a divisão das tarefas precisam ser negociadas pela família, né? E daqui surgem consequências jurídicas, que eu vou deixar para a gente debater. É o seguinte, primeiro, se o homem impedir a mulher de trabalhar ou dificultar, é lei Maria da Penha em cima dele. Entendeu? Aqui a gente tem uma questão pontual. Agora, e se a empresa pratica o assédio moral? Né? Pode ser através do homem mesmo. A empresa impede que o homem participe na divisão do trabalho em casa. Não precisa ser diretamente pela mulher. Né? Aqui, será que a gente consegue aplicar o que sobrou da legislação trabalhista? Né? A questão dos prazos processuais. Quando a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes. Questões práticas dos advogados. Né? Eu fico pensando, como é que eu explico para o juiz que eu preciso estar em casa para dividir tarefa com a minha esposa? Eu fico pensando, como é que a gente vai colocar isso na mesa? Quando a pandemia, quando o isolamento começou, minha esposa tinha acabado de se matricular num curso. Aqui não tem como, é de manhã um, de tarde outro. Né? E por fim, né, o meio termo, né, é aquela situação em que, no caso de mulheres, né, o cara ele não pratica violência, mas a mulher já não suporta mais ficar em casa, ficar com ele, mas por falta de política pública, para ela sair do relacionamento, ela fica em casa ou por dependência financeira ou por dependência emocional, né? E aqui entra o advogado que não tem estrutura em casa e que muito possivelmente compõe parcela considerável daqueles que se manifestaram favoravelmente à retomada dos prazos para desenrolar um alvará, um pagamento que paga as contas dele dentro de casa. Ou seja, são questões aí, eu tinha preparado, eu decidi falar do começo ao fim para depois a gente ir para o debate. Agradeço mais uma vez. Pedro, obrigada pela aula e pelos pontos excepcionais. A intenção era exatamente isso, trazer essa situação da organização familiar para o debate, né? E como justificar realmente, eu acho que o ponto que você tocou entra um pouco do que a Gisela falou, de tentar levantar essa solidariedade, de tentar levantar o desapego. A própria Gisela falou, poxa, eu estou achando que realmente as partes têm conversado mais. Entra no ponto que a Simone falou também de quem que fez essas normas, será que foi considerado a situação de cada família, né?
E a intenção de ter te chamado, porque me chama muita atenção, todas as vezes que eu tentei falar com o Pedro, ele, mais uma vez, repito, ele é conselheiro da Comissão de Direitos Humanos, ele fala, Paula, posso falar no horário tal, porque eu estou aqui com meu filho? Paula, posso falar depois do horário tal? E isso me chama muita atenção, porque primeiro é um homem realmente se colocando não, porque não tem ajudar a mulher, né? Dividir tarefa, né? Não é uma só que cria, né? São dois. E eu acho engraçado, porque muitas vezes as mulheres não falam isso, porque se sentem culpadas e acham que tem que dar conta de tudo. É difícil você escutar uma mulher, e eu vejo no meu escritório, por exemplo, várias advogadas têm filho, e dificilmente elas falam, olha, não posso falar com você agora porque meu filho, mas o meu sócio, por exemplo, ele fala, você fala. O Lincoln, que eu participei ontem da roda de conversa com ele, ele falou, pode ser às 19 horas, porque eu vou colocar minha filha para dormir, exatamente o ponto. Eu não escuto mulheres, muitas vezes, falando isso, porque elas se sentem que elas têm que dar conta de tudo, e se elas falarem que elas não podem fazer atividade profissional por conta do filho, elas são menores. Então, é um ponto que, assim, os homens poucos que participam trazem essa questão. As mulheres eu não vejo trazerem tanto, né? Então, eu fico encantada, eu adoro discutir esse tema, né? Não é à toa que eu e a Ana Amélia conversamos para trazer essa situação. E aí, Gisela, eu queria chamar você um ponto que o Pedro falou, ele falou, como que a gente comprova para um juiz essa situação familiar? A gente estava conversando antes, né, Gisela? Se a pessoa não conseguir fazer o prazo, a gente pode pedir a suspensão? Como que você acha, assim, que vai ser a recepção de, às vezes, falar, meu filho está em homeschooling, o que você sentiu? Você fez alguma... conseguiu ter alguma percepção do que seria, como... Não sei, você vai fazer uma petição para o juiz, não posso fazer audiência esse horário porque o meu filho está em homeschooling. Como é que fica? É curioso isso, né? Eu até antes de comentar isso, até por conta das provocações aí anteriores da Simone e do Pedro, eu vim olhar os considerandos dos atos, tanto da resolução 314 do CNJ, como do ato número 6 de ontem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E quando você olha os considerandos, isso não foi considerado, Pedro. O que foi considerado, né? O que está no preâmbulo desses atos? A questão da preservação da saúde dos magistrados, dos servidores, dos estagiários e dos jurisdicionados, né? Isso está implícito. Necessidade de manter a prestação jurisdicional, questões tecnológicas, a possibilidade do Código de Processo Civil de praticar atos por via telemática ou telepresencial, videoconferência, enfim, você não acha lá, não tem nada aqui relacionado às peculiaridades e necessidades familiares dos jurisdicionados durante o período de pandemia. Não tem isso. De novo, também, quem fez essa norma, né, Simone? A gente sabe quem fez, é pura retórica, claro, mas eu não vi também a estrutura de construção dessas normas. Eu não sei em que elas estão baseadas, mas certamente não é nas necessidades familiares dos jurisdicionados, porque senão isso estaria provavelmente nos considerandos. Não são atos normativos ruins, de novo, e eu acho até que, especificamente em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem uma presidente que é sensacional, e uma pessoa muito sensível e muito sofisticada, né? Mas me surpreendeu, porque eu não tinha pensado nisso antes também, né? Deixa eu ver lá os considerandos para ver o que foi levado em consideração, afinal de contas, para a edição dessa norma, né? Então, não, Paula, acho que se seu filho está em homeschooling, provavelmente isso não vai ser razão suficiente para você adiar o cumprimento de um prazo, né? Provavelmente não. Acho que a norma, claro, a norma também ela é feita para atender
uma generalidade, né, de situações. Nenhuma norma vai entrar especificamente na situação de um cidadão ou de outro cidadão, mas, obviamente, na medida do possível, ela tem que tentar atender as necessidades básicas da comunidade. Mas, sem dúvida, eu acho que um caso como esse vai depender, primeiro, se não for uma situação prevista no nosso Código de Processo Civil, por exemplo, ou na própria CNT, não tem adiamento, né? Segundo, vai depender muito da sensibilidade dos juízes. Eu vi, por exemplo, hoje, num dos grupos aí, que são tantos, salvo engano, os juízes do trabalho, eu acho que de Jundiaí, editaram um ato conjunto, falando, olha, aqui não vai ter audiência presencial. Agora, quem me garante que de uma vara aqui da Zona Sul de São Paulo vai ter essa mesma sensibilidade, né? Em situações que todos nós já passamos na prática cotidiana, que precisava de muita sensibilidade, não teve, né? A gente tem várias situações, né? Eu concordo quando você diz genericamente, não, os juízes têm que ter bom senso, claro que tem que ter, bom senso comum, tem que ter, não tenha dúvida, mas tem, todos têm, são 500. São 500 juízes do trabalho no âmbito do TRT da 2ª Região. Não dá para você editar uma norma e deixar fio solto, porque um fio solto para um jurisdicionado já pode ser um dano imenso, né? Então, enfim, eu acho que eu não tenho dúvida que problemas vão existir, não tenho a menor dúvida, acho que todos nós sabemos, eu espero que eles sejam os menores possíveis, né? Agora, especificamente em relação à sociedade de advogados, né, eu acho que tem algumas questões que são bacanas e importantes da gente colocar, para não falar só de tragédia, falar um pouco também da preocupação pós-pandemia, né? Como é que a gente está tendo a retomada dos prazos agora, mas em algum momento a gente vai ter a retomada do trabalho presencial mesmo, né? As pessoas vão estar preparadas para isso, né? As pessoas estão preocupadas, a sociedade de advogados que empregam advogados, né, elas estão preocupadas com isso, porque as sociedades uniprofissionais, que são a grande maioria, na verdade, hoje, né, com o advento das sociedades individuais para a área da advocacia, porque isso é uma coisa recente, de 3, 4 anos atrás, enfim, hoje é a maioria. Então, essas pessoas, a gente já sabe que elas estão muito complicadas mesmo, porque sociedades individuais é um advogado, né, como diz o próprio nome, né, sociedade individual, que também já é, enfim, um paradoxo, mas essas pessoas, a gente já sabe como é que elas vão se situar nesse universo, como é que elas estão pelejando para lidar com as tarefas diárias em casa e ainda a retomada de prazo e ter que trabalhar. Mas isso é assim, né, eu acho que a gente está num momento em que isso é assim. A gente vai ter que lidar, as mulheres vão ter que lidar com essa situação, os homens vão ter que lidar com essa situação, porque eu acho que é um pouco irreversível esse canal. Eu acho que, assim, a gente conseguir segurar um pouco mais essa suspensão dos prazos, a gente pode até conseguir, mas uma hora a gente vai voltar a trabalhar. E essas pessoas vão enfrentar esses problemas, porque a gente vai voltar a trabalhar e não necessariamente vai voltar a trabalhar todo mundo junto. Não necessariamente a escola vai abrir depois que você começar a fazer audiência, né? Como é que vai ser essa organização, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante, eu estou até aproveitando aqui a oportunidade, é que, pelo menos para aquela sociedade de advogados que tenham maiores, estejam mais estruturadas, que já pensem e comecem a pensar em protocolos de retomada aí do trabalho, né? Porque isso é muito importante, isso vai ter que acontecer de forma organizada, né? Como é que vai ser? Você vai medir a temperatura das pessoas, você vai manter a distância de 1 metro, você vai ter álcool gel no escritório inteiro, quantas vezes por dia você vai tirar o lixo, enfim, são questões, reunião presencial, você vai anotar o nome das pessoas que foram ao seu escritório fazer reunião, porque se você se contaminar, ou alguma outra pessoa que participou daquela reunião se contaminar, você vai ter que avisar, né? Então, existe uma série de protocolos, inclusive que o César preparou, e agora a gente está, o Cinza, o César e algumas outras instituições estão ajudando o governo do Estado a preparar esse protocolo de retomada, que é muito importante, né? Que são questões práticas, aí são preocupações práticas dentro da nossa casa mesmo, né? Nosso escritório de advocacia, como é que a gente vai cuidar dos nossos,
né? Um pouco isso. Acho que isso é importante também pensar, né? Das mães, dos pais advogados, né? Não, sem dúvida, ainda mais porque é uma discussão que eu estava tendo até ontem com meu cunhado, né? Hoje a gente está mais protegido, porque tem essa questão do isolamento, mas e amanhã, quando for a retomada, essa questão do contágio tem que ser redobrado o cuidado, porque aí sim que as pessoas vão voltar a se movimentar, aí sim que as pessoas vão voltar a ter contato, e a chance de um contágio, por mais que você adote essas medidas, e é por isso que elas existem, né? É preocupante, né? Como que vai acontecer? Ana Amélia, eu queria só, para não perder o gancho que eu já tinha falado, me fala um pouco desses números, dessa pesquisa da OAB com relação a essa retomada do prazo, para a gente pegar um pouco a fala da Simone, né? Como que foi feita essa organização, né? Assim, primeiro eu quero dizer que eu estou encantada com tudo que foi levantado, né? Como são importantes essas conversas. Quer dizer, surgiram várias questões que nunca tinham passado pela minha cabeça e que são extremamente ricas e essenciais para que a gente reflita e pense. Então, por exemplo, a Simone falando, né? Qual que é o retrato das pessoas que editaram essa norma e que decidiram o retorno do prazo? Qual que é o retrato das pessoas que pediram para o retorno do prazo? A questão que o Pedro colocou com relação a direitos humanos, quer dizer, a interferência, nunca tinha pensado nisso, a interferência do poder público na organização familiar, numa época de quarentena, onde as pessoas estão nas famílias, né, estão juntas, e sem o apoio de escola, sem os apoios externos, isso conta muito. Não tinha pensado, quer dizer, que direito esse poder público tem dessa interferência que ele está fazendo nas famílias hoje, né? A Gisela falando sobre o bom relacionamento do tribunal e dos advogados, mas que quando ela olha nos considerandos, não tem nenhuma questão humana, né? Sensacional isso, quer dizer, ninguém pensou o efeito que isso teria, ninguém dessas pessoas que acho que a Simone vai falar um pouco qual que é o retrato, pensou exatamente quem seriam atingidos por isso, né? A estrutura familiar, como ela seria atingida. E você falou uma coisa muito importante, Paula, que os homens têm coragem de falar, não, olha, pode ser mais tarde porque eu estou com meu filho, pode ser tal horário porque eu tenho que dar comida para o meu filho, enfim, que uma parte do meu tempo é isso, cuidar também da minha família e dos meus filhos, e para a mulher é muito mais difícil falar isso, né? Você tem toda a razão, inclusive, se der tempo, eu quero comentar algo que eu conversei com duas grandes advogadas e amigas antes dessa live, que é a Gabriela Araújo, que é também membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo e também conselheira do Sindicato dos Advogados de São Paulo, e a Taube Gundenberg, que também é uma grande advogada trabalhista, também membro da Comissão de Direitos Humanos. E a Gabriela me chamou a atenção para advogar, para escritórios de advocacia só de mulheres, né? E como as mulheres se sentem bem nisso, justamente porque quando elas falam, nossa, ligaram da escola do meu filho e eu preciso ir lá, por favor, vai logo, uma cobre a outra, ou seja, é o entendimento menos masculinizado do trabalho, né? O Pedro citou também um pouquinho isso, né? Enfim, e com relação a esses números que nós havíamos comentado, porque me instigou muito, inclusive na conversa com a Taube e com a Gabriela, a questão de por que a Ordem Nacional da Advocacia pediu para o CNJ o retorno dos prazos. O Conselho Federal ele fez uma consulta muito curta, essa consulta durou 6 dias no ar. Eu lembro que quando eu vi, eu falava, daqui a pouco eu voto, daqui a pouco eu vejo. Quando eu fui ver, não tinha mais, não estava mais no ar. Então, olha, nós somos 1.200.000 advogados no Brasil. Participaram dessa enquete 55.000 advogados, ou seja, nada, né? Desse total que participou, 52% foi a favor do retorno, quase 46% a favor de não retornar, quer dizer, uma diferença ínfima, né? Quem me chamou a atenção para esses dados foi a Gabriela, que tinha feito esse levantamento.
Desse total que votou, a grande maioria são homens, né? E aqui em São Paulo, especificamente, quer ver, votaram que nós somos a maioria de mulher em São Paulo, 56.812 mulheres, os advogados homens 45.981, né? Então, em São Paulo, nós já somos a maioria. Nacionalmente, se não somos a maioria, estamos chegando muito perto, né? E votaram em São Paulo, que tem 350 mil advogados, 12.500 pessoas, 12.500 advogados ou advogadas, né? E o sim em São Paulo foi 11% e o não foi 10%, né? Então, foi uma pesquisa, foi uma enquete, uma pesquisa muito rápida, o seu resultado insignificante. E por que que o Conselho Federal entendeu que isso era suficiente para pedir o retorno dos prazos para o CNJ? Eu acho que isso, a Simone, pelo que eu conversei com ela, pode falar um pouco, né? E isso que você falou, né, da mulher não falar que tem que cuidar da vida, ou falar muito menos que os homens, diz respeito ao padrão de masculinidade, né, das empresas e da advocacia. E eu quero só lembrar uma questão que eu achei sensacional. Eu sei que os países não podem ser considerados com o desenvolvimento, né, desses países com o desenvolvimento do Brasil, mas eu tive notícias que a Dinamarca, que está começando a flexibilizar a quarentena ou o isolamento, qual foi a primeira atitude da Dinamarca? Voltar às escolas. Ou seja, ao contrário do nosso poder público ou das nossas autoridades judiciais, eles olharam para a família. Bom, como é que eu vou fazer qualquer coisa? Esses pais vão sair, vão trabalhar internamente, se a criança está dentro de casa, né? E quer um cuidado especial. Então, a Dinamarca, primeiro voltou às escolas dos mais velhos, agora voltou às escolas dos menores, agora sim vai começar a flexibilizar a vida dos adultos. E na Suécia é a mesma coisa, né? Então, por que esses países conseguem ter uma vida, uma visão de direitos humanos, como diz o Pedro e a Simone, e nós não, né? Então, essas questões aí, esses números que eu queria passar para vocês. Obrigada. Ana, eu acho que é muito importante isso, e Simone, eu passo direto a palavra para você, porque realmente, será que essa abertura dessa discussão foi só uma vamos abrir, foi só para inglês ver? Como que foi? Assim, não faz muito sentido, né? 6 dias de discussão com uma decisão tão pequena, era o suficiente para a OAB tomar essa decisão de pedir a retomada dos prazos, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Paula, se eu disser que esse seu questionamento também ronda a minha mente, isso te deixa mais confortável ou desconfortável? Olha, eu quero embarcar nas ponderações da Ana Amélia para trazer uma informação que não é conteudista, tá? Porque está posta, afinal está estampada no artigo 103 da Constituição Federal. Aliás, 103B. Conforme o artigo 103B da Constituição Federal, o CNJ está composto por 15 membros com mandato de dois anos e admitida a recondução. Olha só, quem faz parte do CNJ? Óbvio que muitas de nós têm notícia disso, mas depois dessa decisão, eu tive o cuidado de retomar a pesquisa sobre a composição desse órgão que está na cúpula, né, do Poder Judiciário, mas só que não tem função judicante, ou seja, ele cuida da máquina burocrática desse serviço público essencial que é a justiça. Serviço público essencial que uma categoria que nos contempla no plano profissional e também no plano institucional, que é a advocacia, é indispensável. Ou seja, mais uma vez eu vou revisitar algo que nós estamos mais do que sabedores, ou deveríamos estar,
que a justiça, quando a gente pensa em Estado democrático de direito, é um serviço público. E um serviço público que precisa atender ao bem comum, ao bem das pessoas. Senão não faz nenhum sentido termos toda essa estrutura. Mas voltando ao artigo 103b, quem está lá no CNJ? O presidente do STF, um ministro do STJ, um ministro do TST, um desembargador de Tribunal de Justiça, um juiz estadual, um juiz de TRF, um juiz federal, um juiz de TRT, um juiz do trabalho, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem da Advocacia do Brasil, e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Pensando tecnicamente, olhando para essa composição, eu que estou na advocacia, posso dizer que há pelo menos um desequilíbrio entre as armas aqui. Armas no sentido de instrumentos para bom desenvolvimento das suas atividades. Só isso, não é? Não estou sendo beligerante aqui, afinal eu sou da turma dos direitos humanos. Brincadeira, gente. Mas essa composição, para mim, no mínimo, é um pouquinho problemática, uma vez que não há hierarquia entre as carreiras, não é? Tanto a advocacia, quanto o nobre Ministério Público, quanto a respeitada magistratura tem, ou deveriam ter, o mesmo reconhecimento e o mesmo apreço, em especial quando a gente está falando de direito à saúde. Porque o que nós vivemos hoje, esse desconhecido, trata desse direito fundamental, que é o direito fundamental à saúde. A abertura ou não de estabelecimentos comerciais, a adoção de critérios para quais são as funções essenciais e quais não são. Quando a gente pensa numa gestão racional, ou não só racional no sentido automatizado, mas racional no sentido de pautada pelas pessoas, para a vida das pessoas, para a preservação de pessoas, coloca como foco a preservação da saúde. Uma vez que estamos diante de uma enfermidade que não tem cura, pelo menos no estado da arte, e nem tem um tratamento pacificado pela ciência. E aí eu estou declarando a minha fé à ciência. Não sei se consegui contribuir, porque eu estou olhando aqui para a composição do CNJ e pensando numa notícia que eu vi no Instagram. Eu nem sei como eu consigo dividir isso, mas eu vi no Instagram do Wall Street Journal. Peço desculpas, tá? Porque o meu inglês é macarrônico. Vou fazer uma tradução assim bem genérica, tá? O Brasil passou a China, origem do Covid-19, da pandemia do Covid-19 em casos confirmados. E aí tem um número que eu não vou dividir porque eu não consigo lidar, mas que na América Latina o Brasil é o entre aspas, vou falar algo bem complicado. Ele é o campeão nas escolhas inadequadas para o enfrentamento dessa pandemia. É um é uma postagem do Instagram de 4 horas atrás. É no perfil oficial do Wall Street Journal. E agora, falando mais da advocacia em si, eu tomo a liberdade de dividir com vocês algumas impressões que eu tive depois da fala primorosa da minha colega, a conselheira Ana Lívia, na maratona de direito do trabalho que ocorreu no Dia da Trabalhadora e do Trabalhador, o 1º de maio. Quando a gente verifica uma decisão como essa, a retomada dos prazos, primeiro
processos eletrônicos, depois processos físicos. Primeiro a gente tem um problema processual, né? Afinal, o Código de Processo Civil é um só, tanto faz processo eletrônico, tanto faz processo físico, mas assim, o que também precisa ser levado em consideração nessa retomada de prazos é que a advocacia é plural. Plural em que sentido? A advocacia é marcada por, eu vou usar categorias, tá? Por PJs, por cotinhas, por associados, por audiencistas. Grande parte da nossa advocacia está ligada às nossas comissões de assistência judiciária, ou, entre aspas, convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária à população mais vulnerabilizada. Também precisamos levar em consideração a advocacia popular, que está calcada na prestação de serviços para os movimentos sociais, para as organizações não governamentais, sem contar algo que para mim é premissa para qualquer decisão no plano de política pública, a necessidade de recorte de gênero, de etnia, raça e de classe. Se nós não conseguimos verificar a concretude dos seres humanos, algo que o Pedro já tinha nos alertado, os seres humanos não são categorias abstratas, algo está muito equivocado. No plano não só dos direitos humanos em tese, mas no plano da democracia e também no plano da melhor performance das nossas organizações empresariais. É isso, gente. Algumas inquietações, como eu disse antes, são inquietações que eu divido com vocês. Incrível não ter resposta. Bom, se alguém souber a resposta, fala, porque eu também não sei. Assim, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? É complicado. É um pouco mais de reflexão do que de respostas, né? Eu acho que é por isso a intenção da roda de conversa e do debate, né? Vamos discutir. Será que não faltou um pouquinho mais esse debate? Faltou ouvir essa pluralidade de advogados, né? A gente não, como você bem falou, não somos só um tipo de advocacia, somos muitos, né? E muitas, numa diversidade assim incrível, né? É muito complicado. Pedro, pode falar, você. Não, eu queria só lembrar, né? Bom, eu tive que sair de onde eu estava longe da tomada e meu computador acabou a bateria e tinha preparado todo o cenário com a Mafalda ali atrás, agora não tem mais. Mas veja, tudo isso que está sendo dito aqui, né? Eu acho fundamental a gente afirmar que é tudo decorrência do que já está positivado em leis. A gente não está criando nada novo ao dizer que nós precisamos de um recorte de gênero, como a Simone falou, que a gente precisa ter recorte de gênero, de etnia, raça, de classe. Isso não é novo, né? Então, desde a Constituição, passando pelos tratados internacionais incorporados, né, até a legislação ordinária, tudo isso é afirmado insistentemente, sistematicamente. A grande questão agora é como a gente vai dar concretude, né, a essa igualdade que não pode pressupor, né, as particularidades, porque senão não é igualdade, né, é qualquer mentira ou qualquer fantasia que se cria teoricamente para defender, de repente, uma tese, mas que na prática não serve para nada, né? Então, a gente não pode desconectar uma coisa da outra e esquecer que está tudo no ordenamento jurídico. O que eu acho interessante disso também que vocês falaram, quer dizer, se nós tivéssemos essa preocupação e se todos esses direitos positivados de fato fossem implementados já há muito, historicamente, muito pelo contrário, que acontece no nosso país, numa situação de emergência como essa, talvez a gente já estivesse lidando com isso com muito mais facilidade. Quer dizer,
a gente está falando num período de exceção, essas normas do tribunal, elas vão durar por quanto tempo, né? Talvez por 2, 3 meses, tomara que a gente consiga voltar antes, não sei. Mas evidente que num momento como esse, a gente não consegue fazer, o CNJ com essa sua composição, não consegue se reunir numa sala e baixar uma resolução observando todas essas peculiaridades, porque eles não vão ter esse recorte racial, de gênero, de orientação sexual em uma semana. A gente não tem isso. As entidades que cuidam disso não têm voz para poder levar esse estudo, né? Quer dizer, a ciência, agora a gente está vendo, né, a importância da ciência, gente, enfim, num momento de emergência como esse, se já tivéssemos essas questões estruturadas ou melhor encaminhadas, talvez tudo isso estivesse sendo muito mais simples. Obviamente não as questões práticas, né? Mas também as questões práticas, né? Então, enfim, é muito importante esse discurso. Quer dizer, tomara que isso tudo seja mais um movimento de propulsão para que a gente consiga levar essas questões adiante e continue discutindo para efetivamente implementar e melhorar, embora o nosso futuro esteja bem nebuloso, né, nesses tempos. Essa sua fala, Gisela, me remeteu à reflexão que a Ana Amélia fez. Por que esses outros países já não estão considerando essas medidas, a questão da Dinamarca, que ela citou? E aí eu acho que, pensando rapidamente no que você comentou, quem sabe esses países já tenham e reconheçam quem são as pessoas que ali vivem e como vivem, né? Esses dados que você falou, Gisela, a gente não tem esses dados. Será que eles têm? E por conta disso já existe um amadurecimento das ideias e quando a população é tratada com esse recorte já, e não da forma como está sendo aqui tratada, né? Não sei, Ana Amélia, o que você acha a respeito? Então, ainda encantada com tudo que a gente está conversando hoje, porque, nossa, muita reflexão importante que a gente não tinha pensado. Então, primeiro eu queria falar assim, para a Gisela duas coisas. Primeiro, eu acho que a gente não vai retomar presencialmente em maio, acho que vai ser impossível, né? Do que eu ouço, na melhor das hipóteses, em julho, então o CNJ vai ter que rever isso, mas enfim, isso é só um comentário. Acho que nós temos que reagir, sim. Eu acho que nós demoramos para perceber o perigo dessa retomada de prazo, o quanto isso interfere na estrutura familiar e o quanto isso é perigoso para uma advocacia vulnerabilizada e que precisa se locomover, né, para trabalhar. Então, para esse tipo de advocacia, né, ou esse esse padrão de advocacia, como diz a Tal, minha amiga, retomada de prazo significa eles saírem à rua, eles terminarem o isolamento, né? E isso é uma questão de direitos humanos, é uma questão de saúde extremamente séria. E aí eu acho que, para mim, fica muito claro nessa nossa conversa, né, que, sem dúvida nenhuma, faltou direitos humanos no CNJ e no Conselho Federal da OAB, né, que não pensou nessas questões todas, nesse reflexo, como diz o Pedro, né, a interferência desse poder decisório nas famílias, né, ou na sociedade como um todo, que está, como diz a Simone, muito mal representada no CNJ. Então, dessa conversa, acho que fica muito claro a importância que a sociedade civil estar melhor representada em todos os recortes aí que a Simone e o Pedro falaram, nos órgãos decisórios, né? Quantas mulheres nós temos nesses órgãos, quantas pessoas que fazem parte dessa advocacia mais vulnerabilizada, que precisam de mais ajuda para atuarem, quantos estão lá? Né? É uma questão, ou seja, como os direitos humanos é essencial na cultura do país. Eu acho que, me parece assim, que para mim,
fica muito claro essa importância e como numa conversa sobre retorno de prazo, essa questão dos direitos humanos é tão pautada, é tão essencial, e eu acho isso genial. Por isso, nós temos que continuar a conversar e temos, sim, que reagir, Gi. Então, obrigada, Paula, era isso. Pedro, pode falar? Eu ficaria aqui a noite toda, mas eu estou de olho no horário aqui, a gente já está com 1h08, né? Então, eu gostaria de pedir para vocês, Ana Amélia, brilhante o que você falou, eu concordo totalmente. E existe também a questão de alguns advogados estarem pedindo essa retomada por conta que querem ver o processo andar, que precisam dos honorários, então são dois pontos de direitos humanos aí, é a questão da saúde, mas é a questão também do honorário que vai prover o alimento dele, né? Então, quanto mais demorar, mais vai sair, né? Paula, se você me permite, aí falta uma ajuda governamental, né? Que eu acho que está sendo muito tímida. Enfim, só um comentário. Também, eu vou na carona. Paula, eu vou na carona da Ana Amélia, no sentido de que direito à assistência não é assistencialismo, e se há um grupo representativo ou grupos representativos da sociedade brasileira estão mais vulnerabilizados do que outros, aliás, a prestação de auxílios de qualquer ordem, não precisam ser os emergenciais, mas assim, uma cobertura assistencial é o mínimo que Estado democrático de direito precisa ofertar para a sua sociedade, uma vez que somos regiamente tributados e tributadas. E as iniquidades do sistema tributário brasileiro merecem vários encontros, e não é esse o caso, é só para chamar, para meio que me conectar com a ideia que a Ana Amélia trouxe, do qual é o papel do Estado em relação à sua sociedade, e sua sociedade em especial quando ela está em situação de grande vulnerabilidade, afinal estamos numa guerra, é uma guerra biológica, é disso que a gente está falando, mas além disso, nós também precisamos considerar... Ai, gente, eu me perdi. As ideias são tantas, é um turbilhão, e vocês são tão brilhantes, aí eu fico querendo anotar, pensar em um monte de coisa, mas assim, além de uma assistência, ou melhor, do direito à assistência, a gente também tem que levar em consideração um passo anterior. Será que o modo como nós escolhemos representantes também nos permite exigir que esses representantes, essas representantes, sejam mais sábias, mais justas, mais racionais, mais sensíveis e empáticas do que nós, como sociedade? Nossa, agora joguei a bomba. Daí vai ser objeto de uma outra, hein? A gente não vai conseguir aprofundar o que a gente deveria. Pedro, por favor, suas últimas palavras. Bem rapidinho, para aproveitar, né? A Ana falou em reação, né? E fiquei pensando o seguinte aqui, né? Também retomando a última questão que eu tinha levantado, né? Por exemplo, na Convenção da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né, ela teve 2 momentos de promulgação por uma questão muito específica, que a primeira vez foi em 83, e o decreto que está valendo agora é um decreto de 2002, 4377, mas esse artigo que eu vou ler para vocês aqui vale desde 83, não teve reserva naquela ocasião. Diz o seguinte: a fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados-partes tomarão as medidas adequadas para estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família, com as responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública
especialmente mediante fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços destinados aos cuidados das crianças. E isso significa, na linha do que a Simone também colocou, que, bom, assistência não é assistencialismo, e rede de cuidado com as crianças não é só escola, né? Então, por exemplo, a gente aqui em casa, a gente não tem rede de apoio, entendeu? Então, assim, meus pais, meus sogros moram em cidades muito distantes, então, ou a gente se vira, ou a gente se vira, não tem saída. Então, assim, a gente está tendo uma grande oportunidade de repensar, e aí, institucionalmente, como que nós estamos fazendo para compor vida social, vida no trabalho e vida na família, né? Porque senão, se a gente não tomar cuidado, muito possivelmente aquela regra que sempre valeu para as mulheres, que olha, você escolheu engravidar, a culpa é tua, muito possivelmente depois da pandemia vai vir também assim, ó, você escolheu ser pai, a culpa é tua. Entendeu? Porque se a gente quer dividir, a gente também vai ter que negociar no trabalho, correto? Então, assim, a gente não pode deixar a coisa descambar para esse lado. A gente tem uma oportunidade para construir, e para construir isso a gente vai ter que reagir. Com o que a gente tem na lei. Não precisa ir muito fora disso. Mais uma vez, obrigado, é um prazer participar com vocês. Nossa, Pedro, eu estava lendo um artigo aqui que eu escrevi junto com uma outra colega, batendo muito nessa questão da igualdade como direito fundamental e não discriminação entre homem e mulher, desse pensamento que o Brasil ratificou a CEDAW, né, que é a mais importante convenção sobre a igualdade, e ela fala muito nessa questão da educação familiar inclua uma compreensão adequada da maternidade como função social e o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento dos seus filhos, entendendo-se que o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial de todos os casos, né? Isso, por si só, já fala por muita situação, porque é muito importante, mas, enfim. Obrigada. Gisela, por favor, suas últimas palavras. E tira o seu microfone do mudo. Agradecer, Paulinha, pelo convite. É uma grande honra participar aqui dessa mesa virtual com vocês. Conhecer o Pedro, conhecer a Simone, cabeças ótimas. Eu quero ouvir mais as ideias de vocês. Acho que a gente pode fazer outros encontros como esse. Ana, querida, obrigada também pelas suas palavras. Somos da resistência, acho que isso sim, vamos conversar. Eu acho que esse é o momento das instituições se unirem. Acho que a gente, por mais que haja uma ou outra divergência, acho que a gente tem que ir junto nessa discussão, porque juntos somos mais fortes de fato. Advogado, como já disse aqui, é indispensável a administração da justiça, está lá no artigo 133 da Constituição, então acho que é imprescindível a nossa participação nesse diálogo. Em relação a todas essas questões de proteção do trabalho da criança, dos direitos da criança, dos direitos da família, eu acho que a gente depois pode trazer, tanto com Simone e Pedro, essa discussão de novo, abordando as questões sindicais, porque eu acho que essa é uma função que os sindicatos, é uma bandeira que os sindicatos agasalham muito bem, mas que a gente está, obviamente, num contexto não só histórico como jurídico, que dificulta muito esse diálogo social. Então, muito obrigada mesmo, foi uma honra participar dessa reunião, desse bate-papo com vocês, e estou esperando outros convites. Obrigada, Gisela. Ana, quer falar um último ponto? Não, só assim, agradecer mesmo, acho que foi extremamente rico, inovadora, levantou-se várias questões importantes, e isso anima a gente, né? Quer dizer, é possível, nesse momento tão difícil, ter tantas reflexões importantes e que enriquecem realmente o nosso pensamento para uma construção aí de uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, enfim. Eu acho que nós estamos trabalhando para isso. Então, sem dúvida, obrigada, Paula.
Imagina, eu agradeço muito todas e todos por terem cedido o espaço da organização familiar de vocês para estarmos aqui discutindo o assunto, né? Tem muita questão aí que ainda pode ser decidida, depois a gente conversa. Queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos que estão nos assistindo e principalmente dos debatedores, desses participantes da roda de conversa, que realmente foi muito rico, eu fiquei muito feliz com o resultado. E boa noite. Vamos descansar um pouquinho e ficar com essas reflexões na cabeça, que eu acho que é assim que a gente evolui, debatendo, discutindo, colocando a situação e chegando num ponto comum. Não é hora de enfrentamento, é hora de união e é hora de olhar todos os lados, né? Quem sabe a gente consegue chegar aí no meio do caminho. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, obrigada, gente. Uma alegria, uma honra, muito grata Boa mesmo. noite. Boa noite, Obrigado. obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.